O homem de costas para ela nunca havia sido tão fácil de ler. Mariana Vasconcelos ficou parada no vão da porta da galeria principal da mansão, segurando uma xícara de café que havia esfriado muito tempo atrás, e observou enquanto dois funcionários em macacão cinza desparafusavam cuidadosamente o suporte da parede central. O quadro que estavam retirando media 92 centímetros de altura por 64 de largura e havia estado naquela posição por 2 anos e 4 meses. Era o retrato dela. Seu pai havia pintado nos primeiros meses depois do casamento, quando ainda achava que Eduardo Cavalcante era o tipo de homem que merecia ter a filha dele emoldurada na parede de sua casa como algo precioso. Hélio Vasconcelos havia sido um homem que raramente errava em seus julgamentos sobre pessoas. Aquela havia sido uma das exceções. Eduardo ficou de pé a 3 metros da parede, as mãos enfiadas nos bolsos do terno azul marinho escuro, e falava ao telefone com a voz baixa e controlada de quem sabe que está sendo ouvido, mas decidiu que não importa. Mariana conseguia capturar fragmentos pelo espaço alto da galeria. Às 8 da noite, sim, a parede central fica melhor. Não, a moldura dourada serve. Manda usar a mesma. Ela ficou ouvindo esses fragmentos com a atenção precisa de quem está catalogando informação, não de quem está sofrendo com ela, embora houvesse espaço para os dois ao mesmo tempo, e ela soubesse disso. A moldura dourada, a mesma moldura que havia sustentado o retrato dela por 2 anos e 4 meses, seria reutilizada para pendurar outra imagem. Era o tipo de detalhe que Eduardo provavelmente não havia percebido que havia incluído na instrução, o tipo de detalhe que revelava mais sobre o estado mental de alguém do que qualquer declaração intencional poderia revelar. Mariana havia aprendido a ler as pessoas por esses fragmentos, pelos detalhes que escapam quando alguém acha que está apenas sendo prático. Seu pai havia lhe ensinado isso. Hélio dizia que um pintor que não aprende a ler o que escapa das pessoas jamais consegue pintá-las de verdade. Um dos funcionários tropeçou levemente ao tentar manobrar o quadro pelo vão da porta, e por um segundo o retrato inclinou de um ângulo que fez o rosto pintado de Mariana parecer que estava olhando para o chão. A Mariana da tela havia sido pintada com os olhos levemente desviados para a esquerda, em direção a algo fora do enquadramento que nunca havia sido explicado pelo pai e sobre o qual ela havia parado de especular depois que ele morreu, porque algumas perguntas precisam ser deixadas abertas para continuarem sendo perguntas e não se transformarem em perdas. Eduardo desligou o telefone e se virou. Quando a viu na porta, algo passou pelo rosto dele com rapidez suficiente para não poder ser nomeado, mas lento o suficiente para ser registrado. Não era surpresa real, era mais próximo da impaciência específica de quem encontra um obstáculo onde esperava espaço livre. Mariana, ele disse, com o tom de quem não esperava ninguém. Achei que você estava no ateliê. Ela ergueu a xícara alguns centímetros, como quem brinda com algo que já não está mais quente. Vim buscar café. Ah. Ele voltou o olhar para os funcionários, que estavam embalando o quadro em plástico bolha com o cuidado profissional de quem trata objetos como objetos, sem julgamento de valor. A iluminação aqui vai precisar de ajuste antes das 8. Vou pedir para o Rafael ligar para a empresa. Qual o nome dela? Mariana disse. Não era pergunta, era a articulação de algo que já estava no ar da sala desde antes de ela chegar. Algo que precisava de palavras para se tornar real, de uma forma que ambos pudessem reconhecer. Eduardo ficou quieto por 2 segundos exatos. Era uma pausa que ela conhecia bem. A pausa de quem decide se a situação merece engajamento ou se pode ser contornada com eficiência suficiente para que a conversa encerre antes de começar. Não é a conversa que precisamos ter agora, ele respondeu. Não, ela concordou. Não é. Ela bebeu o café frio até o fim, colocou a xícara no aparador de mármore branco perto da entrada e saiu da galeria sem olhar para o espaço na parede onde o retrato havia estado, não porque doce demais para olhar, mas porque não precisava. Ela sabia exatamente as dimensões daquele vazio. Havia sido ela quem escolhera as medidas da moldura, na semana seguinte ao casamento, quando ainda achava que escolher molduras era uma forma de construir um lar. A Fundação Vasconcelos tinha escritório próprio em Pinheiros, mas Mariana havia estabelecido um segundo espaço de trabalho no 3º andar da mansão de Jardins desde o início do casamento, porque o acervo estava ali e o acervo precisava de curadoria constante. Era esse espaço que Eduardo chamava de ateliê de Mariana, com o tom de quem nomeia uma coisa sem entender completamente o que está nomeando.
O ateliê era, na prática, o centro de operações de uma das maiores coleções de arte moderna e contemporânea do Brasil. 143 obras, avaliadas em conjunto na última perícia em valor superior a 90 milhões de reais, emprestadas mediante contrato formal à família Cavalcante para exposição na mansão e em espaços culturais associados. Eduardo nunca havia perguntado o valor exato do acervo. Mariana havia esperado, nos primeiros meses, que a curiosidade chegasse. Com o tempo, havia entendido que a ausência dessa pergunta era, ela mesma, uma informação. Ela subiu a escada de mármore até o ateliê, fechou a porta com o cuidado de quem não quer fazer barulho, não por consideração aos outros, mas porque o barulho seria desnecessário, e abriu o notebook. Havia uma mensagem do Dr. Heitor Menezes, advogado da Fundação, enviada às 10 da manhã, confirmar presença para esta noite. O contrato de renovação vence em 16 dias. Alonso Ferreira confirmou presença na gala. Ela respondeu, estarei lá. Depois ficou olhando pela janela do ateliê, que dava para a rua arborizada de jardins com os ipês amarelos, que naquela semana de agosto estavam em plena floração, aquela explosão de cor que São Paulo produzia todo ano, com a indiferença das coisas que acontecem, independentemente de ser observadas. Seu pai havia tentado capturar a cor específica dos ipês no fim da tarde em pelo menos 4 telas ao longo da vida, nenhuma das quais havia ficado exatamente certa. Segundo ele, a quinta estava inacabada quando ele morreu. Ela havia guardado a quinta tela em um lugar que Eduardo não sabia que existia. Às 6h45, Mariana desceu para a gala com o vestido verde escuro que Eduardo havia comprado para ela no 3º mês de casamento, durante uma viagem a Milão, quando ainda havia uma versão do relacionamento deles que incluía viagens a Milão e escolhas de vestidos com atenção suficiente para acertar. Ela havia guardado o vestido especificamente porque ele acertara e porque havia uma ironia precisa em usá-lo em situações como a desta noite que a satisfazia de uma forma que não precisava ser compartilhada com ninguém. A galeria estava transformada. A parede central, que havia estado vazia durante a tarde enquanto os funcionários preparavam a instalação, exibia agora uma fotografia ampliada em preto e branco de uma mulher de uns 30 e poucos anos, enquadrada na moldura dourada que havia pertencido ao retrato de Mariana. Ela reconheceu o rosto imediatamente, embora nunca houvessem sido apresentadas formalmente. Isabella Drummond, filha de uma família de galeristas do Rio de Janeiro, nome que aparecia com alguma frequência nas páginas sociais das revistas que chegavam mensalmente à mansão. A fotografia era tecnicamente boa, a iluminação havia sido ajustada, como Eduardo havia dito que seria, e o efeito era de algo que pretendia parecer arte, sem precisar comprometer-se totalmente com as exigências que a arte real impõe. Mariana observou isso com a atenção profissional de quem passou a vida inteira aprendendo a distinção e depois foi buscar um espumante e ficou perto da janela do fundo. Os convidados foram chegando a partir das 7h30. Eram 32 no total, entre sócios do Fundo Cavalcante e suas famílias, parceiros comerciais e os habituais frequentadores das galas da mansão que apareciam com a pontualidade das pessoas que estruturam sua vida social em torno de eventos como aquele. Mariana os conhecia bem o suficiente para saber, antes mesmo de a noite começar, como cada grupo se distribuiria pelo espaço. O que ela observou com interesse foi quem se moveu em direção a quem. Senhor Alonso Ferreira chegou às 8h-10, com o passo deliberado de seus 73 anos, e a autoridade de quem construiu ao longo de décadas uma coleção que fazia curadores de museus importantes pedirem reunião com antecedência de semanas. Ele circulou pela galeria por alguns minutos, parando diante das obras com a atenção de quem está verificando o estado de velhos conhecidos, e então encontrou o caminho até Mariana com a inevitabilidade de algo que havia sido calculado desde a entrada. O Morandini está diferente com essa iluminação, ele disse, referindo-se a uma das peças do acervo Vasconcelos na parede lateral esquerda, uma composição abstrata de 1987, em ocre e cinza azulado que era, tecnicamente, uma das obras mais importantes do conjunto. Ajustei o ângulo da luz na semana passada, ela disse. A temperatura fria anterior estava lavando a camada de verniz original. O Morandini usava um verniz de resina natural que reage mal à luz com muito azul no espectro. Ele olhou para a obra por um momento mais. Você vai estar em Brasília na semana que vem? Tem uma peça que quero mostrar, possível sessão temporária para uma exposição que estou organizando.
Quinta-feira à tarde, ela disse. Manda o endereço. Eles conversaram por 20 minutos sobre a peça, sobre o estado do mercado de arte contemporânea brasileira, sobre uma exposição em São Paulo que havia recebido críticas divergentes e merecia mais atenção do que havia recebido. Durante esses 20 minutos, 4 outros colecionadores e 2 curadores se aproximaram da mesma forma, com o movimento gravitacional de quem sabe instintivamente onde está a pessoa de substância em um espaço. Mariana conversou com todos, com a atenção dividida que havia desenvolvido ao longo de anos de trabalho em ambientes onde era necessário estar presente em múltiplas conversas, sem parecer que estava em nenhuma inteiramente. Do outro lado da galeria, Eduardo circulava com Isabela Drummond ao lado, fazendo as apresentações habituais com a fluência de quem está acostumado a ser o centro do espaço. Mariana observou, de longe e de forma intermitente, como os convidados de mais peso respondiam àquele movimento, com a polidez suficiente, com a atenção de quem está sendo cortês sem estar sendo plenamente engajado. Era informação. Ela guardou. Às 10h40, quando os últimos convidados estavam se despedindo, Mariana se aproximou da mesa de recepção da galeria para assinar o formulário de confirmação de presença de obras que o coordenador havia preparado. Era um documento de rotina, parte do protocolo de controle que ela havia estabelecido quando o empréstimo havia sido formalizado. No campo de identificação do responsável pelo acervo, ela escreveu com a caligrafia precisa e levemente inclinada para a direita que havia herdado do pai: Mariana Vasconcelos, diretora, Fundação Vasconcelos, CNPJ 30 e 2.441.087, 0001 até 19, não Cavalcante. Nunca havia sido Cavalcante nesses documentos. Jamais havia sido perguntada por que não era. O coordenador recolheu o formulário com a naturalidade de quem executa um procedimento que repete há meses. Dr. Heitor Menezes, que havia chegado perto do fim da noite e ficado discretamente próximo da entrada durante a maior parte da gala, observou a assinatura da distância com os olhos de quem reconhece um padrão que tem acompanhado há tempo suficiente para entender seu significado. Ele esperou até que o coordenador se afastasse e então ficou ao lado de Mariana por um momento, os dois olhando para a galeria que estava sendo arrumada pelos funcionários. O Alonso confirmou para a quinta. Ela disse, sem voltar o olhar para ele. Bom, Dr. Heitor respondeu. E a renovação? 16 dias, ela disse. Tempo suficiente. Ele assentiu e foi embora. Mariana ficou mais um momento na galeria, olhando para a parede central onde a fotografia de Isabela Drummond estava enquadrada na moldura dourada que havia pertencido ao retrato de seu pai sobre ela. Havia algo que ela precisava verificar, e verificou. A moldura estava levemente desnivelada à direita, o suporte havia sido instalado às pressas, provavelmente pela mesma equipe que havia retirado o quadro pela manhã, sem o cuidado de marcar o ponto exato de equilíbrio da parede. Pequenos descuidos revelam muito sobre a atenção de quem os comete. Ela apagou a luz da galeria e subiu para dormir. A mensagem de Eduardo chegou às 7h18 da manhã de uma segunda-feira, 3 dias depois da gala, e Mariana a leu ainda com a xícara de café na mão, em pé perto da janela do ateliê. Precisamos conversar sobre os arranjos da casa. Estou com reuniões até o meio-dia. Pode ser no escritório às 2h? Ela ficou olhando para as palavras por tempo suficiente para registrar o que estava sendo comunicado além delas. O horário escolhido, o local escolhido, o tom de quem já sabe o que vai dizer e precisa apenas de um momento agendado para dizê-lo. Era a linguagem de quem está entregando um comunicado, não de quem está iniciando uma conversa. Ela respondeu. Posso. O escritório de Eduardo ficava no 12º andar do edifício Cavalcante na Faria Lima, com as janelas do chão ao teto que enquadravam o skyline financeiro de São Paulo com a precisão de uma tela instalada para impressionar. Era um espaço projetado para fazer a pessoa do outro lado da mesa se sentir ligeiramente menor do que o normal, sem que ninguém precisasse dizer isso em voz alta. Mariana havia notado esse efeito na primeira visita, durante o noivado, quando ainda havia achado interessante em vez de revelatório. Com o tempo, havia aprendido a separar as duas coisas. Ela chegou às 2h-5 e ficou de pé perto da janela, olhando para a cidade. Eduardo entrou às 2h02, com a pasta sob o braço e a energia de alguém que vem de uma reunião difícil e ainda está parcialmente nela. Quando a viu de pé, houve uma pausa de meio segundo enquanto ele recalibrava a cena que havia planejado e então contornou a mesa grande de mogno e ficou de pé também.
um movimento que ela identificou como inconsciente, o instinto de equalizar uma situação que havia sido mentalmente ensaiada como assimétrica. Obrigado por vir, ele disse. Você pediu. Ele abriu a pasta e tirou uma folha dobrada que colocou sobre a mesa sem empurrar na direção dela. Outro detalhe que ela registrou, a hesitação em tornar o documento explicitamente disponível antes de a conversa chegar onde ele queria que chegasse. Pensei muito nos últimos dias, ele começou. Sobre nós dois, sobre a casa, sobre como as coisas estão. Como as coisas estão, ela repetiu, com o tom neutro que ela usava quando queria que a outra pessoa continuasse sem direção de onde ir. Ele respirou. Mariana, a situação ficou insustentável, não só para mim, para os dois. E eu acho que precisamos de um arranjo mais claro. Que tipo de arranjo? Quero que você use o quarto leste daqui para frente. Tem banheiro privativo. É maior do que o de hóspedes. Você vai ter mais espaço para trabalhar. Ele pausou. E nos eventos da família, prefiro que você fique em segundo plano. Não porque eu queira te excluir. Ele acrescentou, com a velocidade de quem antecipa uma objeção e quer chegar antes dela, mas porque a situação pública está criando confusão. Confusão para quem? Para todo mundo. As pessoas não sabem como nos tratar. Mariana ficou olhando para ele por um momento. Lá fora, São Paulo continuava em seu movimento ininterrupto de carros e pessoas e decisões, sendo tomadas em escritórios de vidro que capturavam a luz de agosto com aquela qualidade específica de cidades que nunca param o suficiente para perceber a própria luz. Seu pai havia tentado, por 30 anos, fazer as pessoas pararem tempo suficiente para perceber a luz. Havia conseguido com alguns. Eduardo, ela disse, você está me pedindo para me tornar invisível na minha própria vida. Estou pedindo para você ser razoável numa situação difícil. São coisas diferentes. Ele ficou quieto. Era o silêncio de quem está pesando opções, identificando o ponto de menor resistência com a habilidade de quem passou a vida inteira aprendendo onde as coisas cedem. O problema era que havia desenvolvido essa habilidade em negociações com fornecedores e investidores, e estava aplicando-a em um contexto onde as regras de cessão funcionavam de forma diferente. Você vai concordar com isso, ele disse, e era afirmação, não pergunta. Vou para o quarto leste, ela disse. Sobre os eventos, vamos conversar quando for necessário. Não era a resposta que ele esperava. Mas era o suficiente para encerrar aquela conversa naquele dia. E ela sabia que Eduardo, quando encontrava resistência calculada onde esperava capitulação, preferia sair do campo e reorganizar do que empurrar até o confronto direto. Era uma estratégia eficiente na maioria dos contextos. Não era eficiente com ela, mas ele ainda não havia compreendido completamente essa distinção. Ela pegou a bolsa, disse que tinha uma reunião às 4 e saiu. No elevador, enquanto os andares desciam no painel iluminado, ela mandou uma mensagem para Dr. Heitor. Quando é a próxima visita de Isabela Drummond à galeria? A resposta chegou enquanto ela cruzava o saguão do edifício. Amanhã, às 11 da manhã. Ela marcou com o coordenador para discutir posicionamento das obras. Veio a pedido de Eduardo, segundo o coordenador. Mariana parou por um segundo na calçada, deixando o fluxo de pedestres desviar ao redor dela como água ao redor de uma pedra, e leu a mensagem 2 vezes. Isabela havia marcado para discutir posicionamento das obras do acervo Vasconcelos, sem consultar a fundação, sem consultar ela. Havia 2 formas de interpretar aquele movimento: ingenuidade sobre a estrutura de propriedade do acervo ou conhecimento suficiente para saber que estava entrando em território que não lhe pertencia e fazê-lo mesmo assim. Mariana tinha uma hipótese sobre qual das 2 era mais provável, mas hipóteses precisavam de evidência para se tornarem certeza, e para conseguir evidência era necessário observar antes de agir. Ela respondeu para Dr. Heitor: não interfira, deixe entrar, mas quero o relatório completo de tudo que for perguntado e observado. Na manhã seguinte, Isabela Drummond chegou à galeria da mansão às 11h10, acompanhada de uma assessora jovem com caderno na mão e de um homem de uns 50 anos que se apresentou ao coordenador como consultor independente de curadoria. O cartão de visitas que ele entregou tinha o endereço de uma galeria comercial no Itaim Bibi, que Mariana reconheceu ao ler o relatório naquela tarde. Pertencia à família Drummond há 2 gerações, especializada em obras do século XX, com foco em transações de alto valor para colecionadores privados.
Não era um consultor independente. Era um avaliador de mercado da própria família de Isabela. O relatório do coordenador, redigido com a precisão de quem havia sido instruído a registrar tudo sem filtrar nada, documentava o percurso completo da visita. As obras que haviam recebido mais atenção, as perguntas que haviam sido feitas sobre procedência e estado de conservação, as fotografias discretamente tiradas pelo consultor com o telefone, os comentários trocados em voz baixa que o coordenador havia registrado de fragmentos capturados ao longo da visita. Isabela havia ficado mais tempo diante de 3 peças: o Morandini, uma escultura de bronze do período inicial do acervo, e uma tela de médio formato no canto da parede leste, assinada no canto inferior direito, com uma letra pequena e inclinada que qualquer pessoa familiarizada com o acervo Vasconcelos reconheceria imediatamente: Hélio Vasconcelos, o pai de Mariana. Era a única tela de Hélio presente na galeria da mansão, incluída a pedido de Eduardo 2 anos antes, quando ele havia achado que uma peça do sogro ficaria bem na coleção. Mariana havia concordado porque a tela em questão era de um período de transição na obra de Hélio, tecnicamente densa, mas não entre as mais representativas do legado. Havia concordado também porque queria aquela tela onde pudesse ver, lá. Isabela ficou diante da tela por 4 minutos e 40 segundos, segundo a estimativa do coordenador. O consultor tirou 2 fotografias. Mariana leu o relatório 3 vezes, depois ficou olhando para a janela do quarto leste, que havia arrumado durante o dia para funcionar como escritório sem parecer que havia se estabelecido permanentemente, embora a distinção entre as duas coisas estivesse ficando cada vez menos relevante. Lá fora, a mangueira velha do jardim lateral produzia frutas minúsculas que ninguém colhia há anos. Era uma árvore anterior à mansão, anterior à família Cavalcante, anterior a qualquer das decisões que qualquer uma das pessoas presentes naquele endereço havia tomado. Havia algo reconfortante na permanência de coisas que não precisam de permissão para continuar existindo. Nos dias seguintes, enquanto Isabela aumentava gradualmente sua presença na mansão, Eduardo ajustava os arranjos práticos com a eficiência de quem está reorganizando um espaço que sempre considerou seu para reorganizar. Havia os jantares com novos convidados que Mariana não havia sido consultada sobre, as reuniões de fim de semana em que as paredes da biblioteca respondiam a vozes que ela não havia visto antes, as decisões sobre a galeria que chegavam a ela como fatos consumados transmitidos pelo coordenador, em vez de como consultas transmitidas por Eduardo. Ela observou tudo. Não reagiu imediatamente, porque reagir imediatamente seria desperdiçar a vantagem de quem está sendo subestimado, e a vantagem de ser subestimado é um recurso que se gasta rapidamente se não for preservado com cuidado. O problema com essa estratégia era o tempo que ela exigia, e o tempo tem um custo que não é estratégico. Na quinta-feira da segunda semana, Mariana estava em Brasília para a reunião com o senhor Alonso Ferreira sobre a peça que ele queria ceder temporariamente. A reunião durou mais do que o previsto, com a qualidade das conversas entre pessoas que se respeitam profissionalmente o suficiente para não apressar os detalhes, e quando ela saiu do escritório dele, já eram quase 4 da tarde. O voo de volta a São Paulo sairia às 6h30. Ela foi direto ao aeroporto. Às 8h30 da noite, já em casa, ela abriu o sistema de gestão do acervo para a verificação de rotina que fazia todas as noites desde que o empréstimo havia começado, um hábito que havia parecido excessivo para o coordenador quando ela o havia implementado e que ele havia aprendido a não questionar depois do primeiro mês. A tela de Hélio Vasconcelos havia sido marcada no sistema como em trânsito para avaliação técnica externa. Mariana ficou parada na frente do notebook por um momento que ela não conseguiu cronometrar depois. A tela estava descrita como retirada para fins de restauro, mediante solicitação do senhor Eduardo Cavalcante. A nota havia sido inserida por um assistente administrativo cujo nome ela reconheceu como alguém próximo de Eduardo, contratado recentemente. Não havia número de protocolo de saída, não havia nome da empresa de restauro, não havia assinatura da Fundação Vasconcelos autorizando a retirada, porque não havia autorização da Fundação, porque ninguém havia pedido autorização da Fundação. Ela havia deixado Isabela avançar um passo longe demais. Havia calculado que precisava de evidência de intenção, e a intenção havia se transformado em ação enquanto ela estava em Brasília, vendo uma tela que não estava em risco. Era um erro, o primeiro que havia cometido naquele período inteiro,
e havia custado exatamente o que os erros custam quando você os comete no momento menos conveniente possível. Ela ligou para Dr. Heitor às 8h42. Ele atendeu no segundo toque, com a voz de quem estava esperando que o telefone tocasse. A tela do meu pai saiu sem autorização. Ela disse, sem preâmbulo. Já estou rastreando. Ele respondeu. Está em um depósito comercial no Brooklyn. Tem o endereço e a empresa de transporte que foi usada. A empresa de transporte tem vínculo documentado com a Galeria Drummond. Mariana fechou os olhos. Abriu. Quanto tempo antes que ela saia do estado? Se o padrão de operação das casas Drummond for consistente com casos anteriores, 72 horas a partir de agora, acione o protocolo de retirada de emergência, ela disse. Quero a tela de volta na galeria antes do fim de semana. Precisarei do seu certificado de diretora e da cópia do contrato de empréstimo com a cláusula de controle de saída destacada. Mando em 5 minutos. Ela desligou e ficou parada no quarto leste por um momento, olhando para a janela escura do jardim, onde a mangueira velha existia no escuro com a indiferença das coisas que não precisam de luz para saber onde estão. Depois abriu o notebook e começou a separar os documentos. Havia um custo em ter esperado. Mas havia também uma coisa que a espera havia produzido que a ação prematura não teria produzido. A evidência de intenção estava agora documentada de forma inequívoca. A tela estava em um depósito cujo vínculo com a Galeria Drummond era rastreável. O assistente administrativo havia inserido uma nota no sistema que, ao ser confrontada com a ausência de qualquer protocolo válido da fundação, se tornava ela mesma uma prova. Isabela Drummond havia cometido o erro de agir como se o acervo pertencesse a Eduardo. Era o mesmo erro que Eduardo havia cometido. E Mariana havia passado 3 anos, sendo invisível o suficiente para que as pessoas ao redor dela continuassem cometendo esse erro com a confiança de quem não imagina que alguém está tomando nota. A tela de Hélio Vasconcelos voltou para a parede da galeria da mansão às 11h20 da manhã de uma quarta-feira, trazida por uma equipe de logística especializada em arte, que chegou com documentação completa e a autorização formal da Fundação Vasconcelos em papel timbrado, carimbada e assinada por Mariana Vasconcelos na noite anterior. Eduardo estava em reunião no escritório do segundo andar quando o caminhão chegou. Ele desceu quando ouviu o movimento no corredor, e Mariana estava na escada, de onde podia ver sem ser imediatamente vista, quando ele parou no vão da galeria e ficou olhando para a equipe reinstalando a tela com a expressão de alguém que está recebendo simultaneamente mais informações do que havia preparado para receber naquele momento. Havia a tela, voltando ao lugar de onde havia saído. Havia a equipe, que trabalhava com a eficiência desimpedida de quem tem toda a documentação necessária e não precisa de nenhuma outra permissão além da que já tem. E havia na parede oposta a moldura dourada vazia onde a fotografia de Isabela Drummond havia estado até o dia anterior, quando havia sumido sem que ninguém fosse capaz de explicar exatamente como, com a qualidade das coisas que desaparecem quando alguém com autoridade sobre elas decide que não deveriam estar ali. Mariana não havia dito nada sobre o desaparecimento da fotografia. Não havia sido perguntada. Eduardo chamou o assistente administrativo para uma conversa fechada no escritório naquela tarde. Mariana soube pela duração e pelo tom de voz que chegava abafado pelas paredes, com aquela qualidade da raiva contida que ocupa mais espaço do que a raiva expressa, porque precisa de algum lugar para ficar. O assistente saiu com o rosto fechado. Eduardo saiu 20 minutos depois com o telefone no ouvido, falando com alguém que ela não conseguiu identificar pela voz. Na manhã seguinte, o assistente administrativo pediu demissão. Mariana soube pelo coordenador da galeria, que havia ficado sabendo pelo motorista de Eduardo, que havia ficado sabendo pela funcionária que organizava a agenda. Era o tipo de informação que se movia através de uma casa por canais que os donos da casa raramente conseguem mapear completamente porque nunca prestam atenção suficiente às pessoas que fazem a casa funcionar para entender como elas se comunicam entre si. 3 dias depois da volta da tela, Eduardo foi ao quarto leste. Ele bateu na porta. Era o detalhe que mais a informou sobre o estado mental dele. Eduardo Cavalcante era um homem que não batia em portas de sua própria casa, havia sempre entrado nos espaços dela sem aviso prévio, com a naturalidade de quem não consegue imaginar que um espaço dentro do que considera seu possa requerer entrada anunciada. O fato de ele ter batido significava que alguma coisa no cálculo interno dele havia mudado,
embora ela não soubesse ainda exatamente o que. Entre, ela disse, com a voz que usaria para qualquer outra pessoa. Ele entrou e ficou de pé. Não havia cadeira perto da porta, e para se sentar teria que se mover na direção da mesa onde ela estava trabalhando, o que criaria uma proximidade que precisaria de justificativa. Mariana havia organizado o espaço assim no primeiro dia, com a deliberação tranquila de quem sabe que a geometria de uma conversa importa. O quadro voltou, ele disse. Voltou, ela confirmou, sem levantar o olhar do relatório que estava lendo. Você mandou buscar. Estava em um depósito comercial no Brooklyn, sem nenhuma autorização válida da Fundação Vasconcelos. Era minha obrigação legal mandá-lo de volta. Eduardo ficou quieto. Era um silêncio diferente dos anteriores que ela havia catalogado. Não o silêncio calculado, nem o silêncio de recusa em engajar. Era um silêncio com uma camada nova nele, a qualidade de alguém que está revisando premissas que havia considerado sólidas. Quem retirou a tela? Ele perguntou. Não tenho certeza de quem deu a ordem original, ela disse. Era tecnicamente preciso. Ela sabia quem havia executado, tinha documentação do transporte, tinha o vínculo rastreado com a Galeria Drummond, mas a cadeia de comando específica que havia culminado na ordem ainda tinha uma lacuna que ela preferia deixar que ele preenchesse sozinho, no momento certo. Mariana. Ele deu um passo para dentro do quarto, o primeiro que dava além do vão da porta. O que está acontecendo aqui? Com o quê? Com tudo. Com você. Com o acervo. Com essa casa. Ela ergueu os olhos do relatório e o olhou por um momento. Os olhos dele eram de um castanho quase escuro demais para ter reflexo, mas quando ele estava pensando com concentração real, eles ficavam com uma qualidade parada, como âmbar, como se todo o movimento interno consumisse energia demais para sobrar nos lugares visíveis. Ela havia achado isso fascinante nos primeiros meses do relacionamento. Havia aprendido, com o tempo, a distinguir entre o que é fascinante e o que é compreendido. O acervo está exatamente onde deveria estar, ela disse. Bem documentado, bem conservado, sob a responsabilidade de quem tem essa responsabilidade legalmente. A última palavra aterrissou de uma forma diferente das outras. Ela viu isso pelo jeito como algo mudou no rosto dele, um ajuste mínimo dos músculos ao redor dos olhos que ela havia aprendido a reconhecer como o sinal de quando algo chegava até ele de uma forma que precisava ser processada antes de ser respondida. Legalmente, ele repetiu. É o termo correto, sim. Ele ficou olhando para ela por mais alguns segundos. Depois saiu sem dizer mais nada, fechando a porta com mais cuidado do que havia usado para entrar. Mariana ficou olhando para a porta fechada por um momento, então voltou ao relatório. Mas a linha em que havia parado demorou mais do que o normal para fazer sentido, porque parte da atenção dela ainda estava na conversa, desassemblando-a em suas partes e verificando o que cada parte tinha revelado. O equilíbrio havia mudado. Não dramaticamente, não de forma visível para alguém que não estivesse prestando atenção, mas mudado de uma forma real, com a qualidade das mudanças que não podem ser desfeitas porque dependem de informação que, uma vez recebida, não pode ser desreceida. Eduardo agora sabia que havia algo que não sabia, ainda não sabia o que era, mas sabia que não sabia. Era diferente de antes, quando não sabia que não sabia. Naquela semana, o coordenador informou que Isabela havia voltado à galeria mais 2 vezes, ambas em horários em que Eduardo estava fora da mansão. As visitas haviam sido mais curtas do que as anteriores e a postura de Isabela havia sido diferente, menos exploratória, mais verificatória, com a qualidade de alguém que está confirmando o estado de algo que havia planejado e está avaliando se o plano ainda faz sentido dado o que havia mudado. Mariana não interferiu, mas ligou para Dr. Heitor e disse: preciso do histórico de qualquer comunicação pública ou legalmente acessível entre a Galeria Drummond e qualquer pessoa ou entidade associada à família Cavalcante nos últimos 8 meses. 3 dias, ele disse. Tudo bem. No sábado, Eduardo organizou um jantar para 8 pessoas na mansão, 2 sócios do fundo e suas esposas, e 2 homens que Mariana não reconheceu de imediato, mas que verificou no sistema de convidados enquanto se arrumava e descobriu serem membros do conselho da Galeria Drummond do Rio de Janeiro. Ela desceu com o vestido verde escuro, porque o vestido verde escuro havia se tornado, sem que ninguém além dela soubesse, o vestido que ela usava toda vez que Eduardo tentava redefinir os termos da situação sem consultá-la. Era um sinal que só ela entendia. Havia uma satisfação específica nessa assimetria.
O jantar foi formalmente agradável e substancialmente tenso, com atenção específica dos jantares, onde há informação não dita circulando entre os pratos e as taças de vinho. Os dois membros do Conselho Drummond eram homens de modos impecáveis, que faziam perguntas sobre o acervo com a casualidade treinada de quem aprendeu a coletar informação de forma que não parecesse coleta. Mariana respondeu com a mesma casualidade, dando o que era público e retendo o que era estratégico, com a facilidade de quem pratica essa distinção há tempo suficiente para não precisar pensar sobre ela. No meio do jantar, um dos homens disse, dirigindo-se a Eduardo com o sorriso de quem está fazendo um elogio genuíno: "O acervo Vasconcelos é uma coleção extraordinária, Eduardo. Raras famílias conseguem reunir algo assim." Eduardo sorriu com a confiança natural de quem está acostumado a receber elogios sobre sua capacidade de acumular coisas boas. "São peças únicas. Consegui montar uma coleção que poucos têm condição de ter." Mariana bebeu um gole de vinho. Não disse nada. Um dos sócios do fundo, que a conhecia há anos e havia aprendido a ler o peso específico do silêncio dela, olhou para ela por um segundo. Ela não devolveu o olhar. Havia um tempo para cada coisa, e aquele não era o tempo para mais informação do que já estava em movimento. Depois do jantar, quando os convidados estavam na sala com as sobremesas, Eduardo ficou ao lado de Mariana perto da janela da galeria por um momento. Havia nesse gesto uma qualidade que ela não havia identificado nos últimos meses. Não era estratégia. Era o movimento de alguém que está sem saber ao certo o que está fazendo, mas está fazendo assim mesmo. "Você ficou muito quieta hoje", ele disse, com a voz baixa. "Fui precisa", ela corrigiu. "Não é a mesma coisa. Depende do que você está tentando comunicar." Ele ficou olhando para as obras na parede lateral por um momento. Depois olhou para ela de lado. "O que você quer, Mariana? Com tudo isso, o que você está esperando?" Ela virou o rosto para ele e sustentou o olhar por tempo suficiente para que ele soubesse que a resposta não havia sido improvisada. "Estou esperando que as pessoas entendam o que têm antes de decidirem o que fazer com isso", ela disse. Eram as palavras do pai. Eduardo não as reconheceu. Ela havia contado com isso. Na segunda-feira seguinte, às 9 da manhã, Eduardo pediu para o novo assistente administrativo trazer os documentos do acervo. O assistente trouxe o que havia nos arquivos da gaveta superior: o inventário geral das obras, as apólices de seguro, os contratos de manutenção com as empresas de conservação. Eduardo passou meia hora folheando. Chegou ao contrato de empréstimo do acervo. Mariana soube porque a câmera do corredor estava ativa naquele momento, e porque Dr. Heitor havia, como parte do protocolo de controle do acervo, instalado o sistema de monitoramento da galeria e do escritório adjacente como condição do empréstimo, cláusula 18, subseção A do contrato, que Eduardo havia assinado sem comentar. Ela viu, na tela pequena do telefone, a imagem granulada de Eduardo sentado à mesa do escritório com o contrato aberto na frente, passando as páginas com a atenção de quem finalmente está lendo algo que havia assinado sem ler. Ela viu a mão dele parar no parágrafo 14. Viu os olhos dele se moverem mais lentamente do que haviam se movido nas páginas anteriores. Viu a expressão dele mudar. Era uma mudança lenta, com a qualidade das coisas que chegam tarde demais para ser evitadas. Ele ficou olhando para o parágrafo 14 por um tempo que ela não cronometrou, e então ergueu os olhos e ficou olhando para a janela do escritório, para a rua de jardins com os ipês em flor que entravam pelo vidro com aquela luz específica do começo da semana. Depois chamou o novo assistente e perguntou, com a voz cuidadosa de quem não quer demonstrar o que está sentindo: "O que é a Fundação Vasconcelos?" O assistente, recente o suficiente para não ter o histórico que o anterior havia acumulado, disse que não sabia ao certo, mas que o CNPJ aparecia em vários dos documentos da galeria. Eduardo pediu que verificasse. Mariana fechou o vídeo, ficou olhando para o teto do quarto leste por um momento, e então abriu o e-mail e escreveu para Dr. Heitor. "Quando é a reunião do Conselho do Fundo Cavalcante?" "Quinta-feira que vem", ele respondeu, em menos de um minuto. Pauta: aprovação de garantias adicionais para o investimento imobiliário no Porto Maravilha. As obras do acervo Vasconcelos estão listadas no documento preparatório como ativo colateral de suporte à operação. Mariana ficou lendo a mensagem 2 vezes, com a atenção de quem está verificando se entendeu corretamente algo que preferia não ter entendido. As obras do acervo Vasconcelos, listadas como garantia colateral.
para uma operação de 40 e poucos milhões de reais. Eduardo havia garantido um investimento com um ativo que não era dele. Havia assinado, no dia do casamento, um contrato que estabelecia isso com precisão suficiente para não deixar margem de interpretação e havia assinado sem ler o parágrafo 14, que era o parágrafo que importava. 3 anos. Ele havia passado 3 anos administrando um ativo que pertencia à fundação de sua esposa, como se pertencesse à família dele, e havia chegado ao ponto de usá-lo como garantia de uma operação de dezenas de milhões de reais e ainda não havia lido o contrato com a atenção que o contrato requeria. Mariana ficou olhando pela janela do quarto leste por um longo momento, vendo a mangueira velha do jardim com aquela presença permanente das coisas que existem sem pedir licença. Então respondeu para Dr. Heitor: "Estaremos presentes na quinta-feira." O salão de reuniões do 12º andar do edifício Cavalcante tinha uma mesa de nogueira com 7 cadeiras dispostas em oval, janelas do chão ao teto com vista para o corredor de vidro e aço da Faria Lima e uma qualidade de luz às 2 da tarde de agosto que fazia tudo dentro do espaço parecer mais nítido do que o necessário, com a nitidez das coisas que ficam expostas sem ter pedido para ser. Eduardo chegou às 1h50, antes dos outros membros do conselho, e ficou de pé perto da janela com uma xícara de café que não estava bebendo enquanto olhava para a cidade. Havia passado o fim de semana relendo contratos. Havia chegado ao parágrafo 14 do contrato de empréstimo na segunda-feira e havia ficado com aquele parágrafo por tempo suficiente para entender o que ele dizia. Havia pedido para o advogado do fundo, Dr. Renato Alves, verificar a interpretação. Dr. Renato havia ligado de volta na terça-feira à noite e havia dito, com a voz de quem está entregando informação que preferia não ter que entregar: "Eduardo, as obras do acervo Vasconcelos não são ativos do fundo. Nunca foram. O contrato de empréstimo é claro. Qualquer uso delas como garantia requer autorização expressa da fundação. E se a fundação for representada pela minha esposa," Eduardo havia dito. "A fundação é representada pela sua esposa, e ela precisaria autorizar pessoalmente, por escrito, com reconhecimento em cartório." Eduardo havia ficado quieto por um tempo que Dr. Renato havia descrito depois, quando contou a conversa para Dr. Heitor em uma ligação entre advogados que era protocolariamente necessária, como um silêncio que durou o suficiente para eu saber que ele estava entendendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Os membros do conselho chegaram em grupos pequenos, cumprimentaram Eduardo com a familiaridade de anos de trabalho conjunto e foram tomando seus lugares na mesa oval. Os 2 representantes do banco credor chegaram juntos às 2h-5, com pastas idênticas, e a compostura profissional de quem foi treinado para não demonstrar avaliação em ambientes onde a avaliação é o que está acontecendo. Dr. Heitor Menezes chegou às 1h55, com a pasta de couro preta e um assessor. Quando Eduardo o viu no corredor, ficou quieto por um momento com a expressão de alguém que esperava esse momento, mas que, confrontado com ele em pessoa, percebe que a versão real é diferente da versão ensaiada. "Dr. Heitor", ele disse, "não sabia que você estaria aqui. A senhora Mariana Vasconcelos solicitou minha presença como representante legal da Fundação Vasconcelos." Dr. Heitor disse, com a voz plana e informativa de quem está lendo uma nota técnica. "Dado que ativos da Fundação estão na pauta de hoje, a presença é pertinente." Os 2 representantes do banco, que estavam logo atrás, trocaram um olhar que durou menos de um segundo. Mariana chegou às 2h01. Vestia o blazer branco da formatura de mestrado, que havia comprado 5 anos antes em uma loja do centro expandido de São Paulo, não em Milão, nem em nenhum lugar que precisasse de viagem para ser alcançado e que continuava sendo, de todas as peças que possuía, a que ficava mais certa para os momentos em que precisava ser precisamente ela mesma, sem adição de nenhuma camada ornamental. Ela entrou no salão, cumprimentou os presentes com eficiência e se sentou ao lado de Dr. Heitor na cadeira que havia sido colocada como acréscimo à configuração original da mesa, um pouco fora do oval planejado, como algo que não estava na lista de convidados mas que chegou assim mesmo e precisou de acomodação. Eduardo ficou de pé na cabeceira e a olhou por um momento. "Mariana", ele disse. O tom era o cuidado de quem sabe que há campo minado mas não tem mapa. Esse é o encontro do Conselho do Fundo, e é também uma reunião em que serão discutidas garantias colaterais que incluem ativos da Fundação Vasconcelos. Ela respondeu. "Dr. Heitor tem a documentação que confirma minha legitimidade para estar presente."
Um dos sócios se mexeu na cadeira. Os representantes do banco ficaram com aquela imobilidade específica dos profissionais que foram treinados para não demonstrar nada enquanto estão processando tudo. Eduardo sentou. A reunião começou com a apresentação da operação imobiliária do Porto Maravilha. Os números, os prazos, as projeções de retorno, a estrutura de financiamento. Eduardo conduziu a apresentação com a fluência de quem trabalhou naquele material por semanas, e era genuinamente bom material, trabalho sério com projeções sólidas e uma estrutura que, em outras circunstâncias, teria sido aprovada sem resistência significativa. Mariana escutou tudo sem interromper, com as mãos sobre a mesa e a atenção de quem está ouvindo não o que está sendo dito, mas o que está sendo pressuposto. Quando chegaram à sessão de garantias, Dr. Heitor colocou a pasta sobre a mesa. Antes de prosseguirmos com a aprovação, ele disse, com a voz de quem está simplesmente inserindo uma informação na sequência natural dos acontecimentos, gostaria de depositar para o registro da reunião os documentos constitutivos da Fundação Vasconcelos e o contrato de empréstimo do acervo, registrado em cartório em dezembro de 2021. O sócio à esquerda de Eduardo se inclinou levemente para a frente. Qual é a relevância para esta pauta? As obras do acervo Vasconcelos listadas como garantia colateral desta operação, Dr. Heitor disse, abrindo a pasta na página com a tira amarela, não pertencem à família Cavalcante nem ao Fundo Cavalcante. Pertencem à Fundação Vasconcelos, pessoa jurídica de direito privado, cujo CNPJ é 30 e 2.44 1.087/0001-19. A diretora única e representante legal da Fundação é a senhora Mariana Vasconcelos, presente nesta reunião. O silêncio que se instalou tinha uma textura distinta de todos os silêncios anteriores que Mariana havia vivido naquele período. Era o silêncio do recalibramento, quando um número fundamental de uma equação é substituído por outro número e todos os outros números ao redor precisam ser reconsiderados em função do novo valor. Um dos representantes do banco abriu a pasta que havia trazido e começou a folhear com a velocidade controlada de quem está verificando algo que esperava não precisar verificar. Eduardo estava olhando para Mariana. Ela devolveu o olhar com a atenção quieta de quem chegou a um momento importante e sabe que o que faz agora vai durar mais do que tudo que veio antes. Não havia triunfo no olhar dela. Havia algo mais parecido com a atenção de um restaurador diante de uma obra que foi danificada e que está avaliando o que pode ser salvo. Cuidadosa, precisa, sem sentimentalismo sobre o dano, mas sem indiferença sobre o que havia sido antes do dano. Eduardo, disse o sócio à sua esquerda, com a voz de quem está tentando manter a compostura enquanto o chão está sendo reconfigurado sob os pés, você sabia disso? Eduardo ficou quieto por um tempo que foi suficiente para que todos na sala soubessem a resposta antes de ele falar. O contrato de empréstimo foi assinado por mim em dezembro de 2021, ele disse, mediante assessoria jurídica. O senhor leu as cláusulas de titularidade antes de assinar? O representante do banco perguntou. Eduardo olhou para os documentos abertos na frente de Dr. Heitor, não com a atenção que deveria. Era a primeira vez, em 3 anos de casamento e de todos os eventos que haviam constituído esses 3 anos, que Mariana ouvia Eduardo Cavalcante dizer em voz alta, em presença de outras pessoas, que havia feito algo sem a atenção devida. Ela notou isso sem fazer nada com a notação além de guardá-la. Dr. Heitor colocou uma segunda folha sobre a mesa, o parágrafo 14 em destaque com uma linha tracejada ao lado. O contrato estabelece que qualquer uso das obras como garantia financeira, cessão temporária ou permanente, ou qualquer forma de transferência de controle, requer autorização prévia e expressa da diretora da Fundação Vasconcelos, com reconhecimento em cartório. Sem essa autorização, qualquer operação estruturada com base nesses ativos é juridicamente inválida como apresentada. O representante do banco fechou a pasta com o gesto preciso de quem encerra uma etapa e começa a calcular o que vem a seguir. Precisaremos suspender a análise desta operação até que a situação de titularidade das garantias seja formalmente esclarecida e, se aplicável, até que a autorização necessária seja obtida. O segundo representante já estava digitando no telefone. Quanto tempo para a suspensão ser revisada? Eduardo perguntou, com a voz de quem está gerenciando a extensão de um problema antes de ter chegado ao fundo da sua natureza. Depende de como a situação for resolvida pelas partes envolvidas, o representante disse, se levantando.
Estaremos em contato com o jurídico do fundo. Os 2 representantes saíram. 3 sócios o seguiram em um intervalo de 2 minutos, com a urgência medida de pessoas que precisam de privacidade para fazer ligações. O 4º sócio ficou de pé por um momento, olhando de Eduardo para Mariana com a expressão de alguém que está arquivando o que acabou de presenciar para análise posterior, e então saiu sem dizer nada além de um aceno. Dr. Heitor recolheu os documentos, disse para Mariana em voz baixa: "Vou esperar no corredor", e saiu, fechando a porta com o cuidado de quem entende que o silêncio que está deixando para trás tem finalidade. Eduardo e Mariana ficaram sozinhos no salão pela primeira vez em muito tempo. Ele ficou de pé, ela ficou sentada. A luz da tarde entrava pelas janelas do chão ao teto com aquela qualidade de agosto que tornava tudo um pouco mais nítido do que precisa ser e criava sombras longas e precisas nos objetos sobre a mesa de Nogueira que seu pai teria achado interessantes o suficiente para registrar. "Você sabia desde o início", Eduardo disse. Não era acusação. Era uma verificação de fato, a articulação de algo que havia passado os últimos dias suspeitando e estava agora confirmando. "Sabia o quê? Especificamente?" Ela perguntou. "Tudo." Ele passou a mão pelo cabelo com o gesto de quem está tentando organizar mais de uma coisa ao mesmo tempo. "Você assinou o contrato sabendo exatamente o que estava no parágrafo 14. Você sabia que as obras nunca foram nossas para usar como garantia. E você ficou quieta durante 3 anos. Você nunca perguntou." Ela disse. "Você nunca disse." Ela o olhou por um longo momento antes de responder. E quando respondeu, foi com a voz que ela usava para as coisas que haviam sido pensadas completamente antes de serem ditas. "Eduardo, você me pediu para me tornar invisível na minha própria casa. Você tirou o retrato que o meu pai pintou de mim da parede para pendurar a fotografia de outra pessoa na mesma moldura. Você tomou decisões sobre obras que cuido desde antes do nosso casamento, sem uma única vez perguntar se eu tinha alguma coisa a dizer sobre elas. Você incluiu esses ativos em uma operação de 40 e tantos milhões sem verificar a titularidade." Ela pausou. "Em que momento, entre todos esses momentos, você acha que havia espaço para mim dizer alguma coisa?" Ele ficou quieto com a qualidade de alguém que está ouvindo uma argumentação que não consegue refutar porque o problema não é a argumentação. O problema é que a argumentação está descrevendo escolhas que ele mesmo fez. "E Isabela", ele disse, depois de um tempo. "Isabela tentou retirar a tela do meu pai para a avaliação comercial através da galeria da família dela sem nenhuma autorização da fundação", Mariana disse. "O transporte foi documentado pela empresa de logística, o vínculo com a Galeria Drummond está rastreado e o histórico de comunicação entre ela e pessoas da administração desta casa está em poder de Dr. Heitor. Ele vai encaminhar tudo para o seu advogado hoje." Eduardo ficou muito quieto com o tipo de quietude que vem de receber informação suficiente para reescrever a versão de uma história que havia acreditado. "Ela não estava aqui por mim", ele disse. Era quase uma pergunta, mas não completamente. "Não de uma forma que fosse primariamente sobre você", Mariana disse. Ela se levantou, pegou a bolsa e foi até a porta. Parou antes de abri-la, de costas para ele por um momento. "O contrato de renovação do empréstimo vence em 10 dias", ela disse. "Se você quiser que o acervo continue na mansão, vou precisar de uma proposta de termos nova. Se não quiser, mando uma equipe para retirar tudo na semana que vem." Ela abriu a porta. "E desta vez vou precisar que você leia o parágrafo 14 antes de assinar." Ela saiu. O corredor tinha a luz específica do fim de tarde nos edifícios corporativos, aquela mistura de luz artificial e luz natural que cria uma qualidade nem de dentro nem de fora, um espaço intermediário, onde as pessoas caminham rapidamente, porque é um lugar de passagem e não de permanência. Dr. Heitor estava esperando perto do elevador, com a pasta sob o braço e a expressão serena de quem fez o trabalho necessário e agora está simplesmente presente no momento seguinte ao trabalho. "Como foi?" ele perguntou enquanto o elevador chegava. "Como precisava ser", ela disse. As portas se fecharam. Mariana ficou olhando para seu próprio reflexo no metal polido da porta do elevador, com aquela qualidade das imagens de metal que distorcem levemente sem mentir completamente, e ficou assim pelos 4 andares de descida, pensando no parágrafo 14, pensando no retrato, pensando no que é que fica quando você finalmente diz a verdade para alguém que passou tempo demais sem estar pronto para ouvi-la. Havia feito o que precisava ser feito. A operação estava suspensa.
A tela de Hélio estava na galeria. Os documentos da tentativa de Isabela estavam em poder do advogado, e havia, também, o custo que não era estratégico. O custo de 3 anos de silêncio acumulado como orvalho em uma superfície que eventualmente satura e cede, o peso de ter sido tratada como invisível por alguém que ela havia escolhido, a pergunta que não estava no parágrafo 14 e que ela ainda não sabia como responder, o que se reconstrói e como, quando a verdade finalmente aterra num lugar onde havia ficado ausente por tempo suficiente para ser falta, o elevador chegou ao térreo. Ela saiu para a rua. O escritório de Dr. Heitor Menezes, em Pinheiros, tinha uma sala de reuniões com mesa para 6 pessoas, uma janela que dava para a rua arborizada e uma cafeteira que produzia café forte o suficiente para sustentar conversas difíceis até o fim. Mariana havia estado naquela sala muitas vezes ao longo dos 3 anos em que Dr. Heitor era o advogado da fundação e havia aprendido que a qualidade da luz naquele espaço pela manhã era diferente da qualidade da luz à tarde e que essa diferença influenciava o ritmo das conversas de formas que nem sempre eram perceptíveis, mas que ela havia aprendido a levar em conta. Era segunda-feira pela manhã. A luz era branca e direta. Isabela Drummond chegou às 10h02 com 2 advogados, e a compostura cuidadosa de quem passou o fim de semana ensaiando como seria vista. Ela estava vestida com a eficiência calculada de quem quer parecer profissional sem parecer na defensiva, e havia na posição dos ombros dela, levemente para trás, uma postura que Mariana reconheceu como a postura de alguém que decidiu que vai controlar o enquadramento da situação. Quando viu Mariana sentada ao lado de Dr. Heitor, a postura mudou por meio segundo antes de se recompor. Era informação. Mariana, ela disse, com a cordialidade medida de quem precisou calibrar o volume antes de falar. Não estava esperando você aqui. É o escritório do advogado da fundação, Mariana respondeu. Faz sentido que eu esteja. Isabela sentou com os advogados. Havia em sua forma de se instalar na cadeira uma qualidade territorial que Mariana observou com atenção. A disposição dos papéis, o posicionamento da pasta, a forma como os advogados se colocaram em relação a ela. Eram pessoas que haviam feito isso antes, que tinham procedimento para esse tipo de reunião. Não eram despreparados. O advogado à esquerda de Isabela falou primeiro, com a voz de quem está lendo de um roteiro que foi revisado múltiplas vezes. Minha cliente está presente para esclarecer um mal-entendido relacionado a uma obra que foi temporariamente deslocada para uma avaliação técnica de rotina. Não houve nenhuma intenção de violar os termos contratuais. A documentação do transporte, Dr. Heitor disse, colocando uma folha sobre a mesa, registra que a obra foi transportada para um depósito comercial associado à Galeria Drummond, em endereço no Brooklyn. Não há nenhum documento de solicitação de avaliação técnica emitido por qualquer instituição credenciada de conservação ou restauro. Os documentos de suporte estão sendo compilados, o advogado respondeu, sem alterar o ritmo. O sistema de monitoramento da galeria da mansão, Dr. Heitor continuou, registra a data e a hora exatas em que a obra saiu do espaço. O sistema pertence à Fundação Vasconcelos, instalado como condição do contrato de empréstimo, cláusula 18. O registro é objetivo e não depende de documentos adicionais para ser válido. Isabela havia ficado quieta durante essa troca, os olhos na mesa na frente dela, com a qualidade de alguém que está ouvindo o território sendo mapeado e avaliando onde há e onde não há margem para movimento. Então ergueu os olhos para Mariana com uma expressão que havia algo nela que Mariana não esperava. Não era raiva, não era medo. Era algo próximo da consideração, com a qualidade específica de quem reconhece uma adversária e está decidindo o que fazer com esse reconhecimento. Você armou tudo isso com cuidado, Isabela disse. Protegi um acervo que é minha responsabilidade proteger. Mariana respondeu. A diferença entre as duas coisas é que uma é reativa e a outra é constante. Eu tenho feito a segunda há 3 anos. Isabela olhou para ela por um momento mais. Eduardo me disse que você era discreta. Eduardo confundiu discreta com ausente. É um erro comum de quem decide não prestar atenção. Havia naquele intercâmbio algo que Mariana reconhecia da natureza específica das conversas entre pessoas que estão sendo honestas, uma com a outra debaixo de uma camada de linguagem que precisaria ser apresentada como algo mais formal caso alguém precisasse citar a reunião depois. Era uma clareza que ela apreciava, mesmo naquele contexto. O advogado da esquerda abriu uma pasta diferente.
Minha cliente está disposta a cooperar com a devolução formal da obra, com o registro de que ela já retornou ao local de origem e a assinar um termo de compromisso de não aproximação ao acervo Vasconcelos sem autorização prévia da Fundação. Em troca, pedimos que a Fundação não acione medidas judiciais. Dr. Heitor olhou para Mariana. Ela ficou olhando para Isabela por um momento, verificando o que havia na expressão dela além do que havia sido dito. Havia a contenção de quem sabe que perdeu um movimento específico, mas que ainda está avaliando o tabuleiro maior. Isabela Drummond não era uma pessoa que havia chegado onde havia chegado sendo imprudente por hábito. Havia sido imprudente nessa situação específica, porque havia subestimado quem estava do outro lado. A obra já retornou, Mariana disse. O termo de compromisso, aceitamos. Com um acréscimo. O histórico completo desta situação, incluindo os registros de transporte, o vínculo com a Galeria Drummond e as comunicações relevantes que temos documentadas, fica em arquivo permanente da Fundação e pode ser utilizado em qualquer processo futuro relacionado ao acervo, independentemente do tempo decorrido. O advogado da esquerda fez uma anotação, olhou para o advogado da direita. Aceito, com a ressalva de que os documentos não sejam utilizados em ações de natureza pública sem notificação prévia. Notificação prévia de 48 horas, Dr. Heitor disse. Aceitável. Aceito. Há mais uma coisa, Mariana disse. As perguntas feitas ao coordenador da galeria nas visitas de avaliação, os registros de entrada das visitas e as comunicações entre a Galeria Drummond e pessoas da administração da Mansão Cavalcante que temos em arquivo também fazem parte do documento. Não serão usados agora, mas existem. Isabela ficou muito quieta. Não para pressionar, Mariana continuou, com a voz que ela usava para as coisas que não precisavam de ênfase porque eram suficientemente claras sem ela, mas para que haja clareza sobre o que existe e quem tem acesso a isso. Havia uma diferença entre ameaça e informação, e a diferença estava no tom e na precisão. Mariana havia aprendido essa distinção com o Dr. Heitor nos primeiros meses, depois que o pai havia morrido, e ela havia precisado aprender rapidamente a linguagem dos documentos e das salas de reunião onde documentos são discutidos. O advogado da esquerda fez outra anotação. Compreendido. Isabela se levantou quando a reunião encerrou com a compostura intacta de quem foi treinada para sair de situações difíceis com a mesma postura com que entrou. Na porta, parou por um segundo com a mão na maçaneta e olhou para Mariana de onde estava. Eduardo vai continuar no erro de pensar que você esperou por ele, ela disse. Eduardo vai pensar o que precisar pensar para conseguir processar o que aconteceu. Mariana respondeu. Isso é dele. Isabela saiu. A porta fechou com um clique limpo. Dr. Heitor foi buscar café sem dizer nada, e enquanto a cafeteira produzia o som familiar do gotejamento, Mariana ficou olhando pela janela para a rua arborizada de pinheiros com aquela luz de manhã de segunda-feira que era branca e direta e não oferecia sombras onde se esconder. E agora o contrato, Dr. Heitor disse, voltando com as 2 xícaras. Eduardo mandou proposta esta manhã, ela disse. Você viu? Vi. Ele colocou a xícara na frente dela. Renovação por 3 anos, termos originais, sem menção a garantias financeiras ou a qualquer operação do fundo. É uma proposta que reconhece os limites sem precisar nomear os limites. É uma proposta honesta, ela disse. É uma proposta de alguém que leu o parágrafo 14 desta vez. Ele disse, com a secura de quem fez piada suficiente para que ela aterrissasse, mas não tão pesada para que precisasse de resposta. Mariana bebeu o café. Estava forte, como sempre naquela sala. Assino, ela disse. Nas 3 semanas seguintes, Mariana trabalhou na exposição. Era o tipo de trabalho que ela mais sabia fazer. A seleção das obras, a narrativa do espaço, a conversa entre peças que estão juntas não por acidente, mas por decisão de alguém que entende o que cada uma diz quando está sozinha e o que diz quando está na presença de outra. Havia 21 obras na exposição, montada no Espaço Cultural em Pinheiros, que a Fundação havia alugado por 3 meses, e havia uma sala no fundo que estava inteiramente dedicada ao trabalho de Hélio Vasconcelos. Era a primeira exposição retrospectiva do pai desde que ele havia morrido. Mariana havia atrasado intencionalmente porque não havia querido fazer, lá antes de estar pronta para fazer, lá da forma que merecia, e havia aprendido com o próprio pai que apressar uma exposição porque o momento parece certo do lado de fora é sempre um erro.
O convite havia sido enviado para a lista habitual de colecionadores, críticos e parceiros institucionais. Havia também, pela primeira vez, ingressos para o público geral, com parte do valor revertido ao Fundo de Conservação da Fundação. Era uma decisão que Dr. Heitor havia achado corajosa e alguns colecionadores haviam achado arriscada e que Mariana havia tomado porque seu pai havia construído o acervo, acreditando que arte que só é vista por quem pode pagar preço de gala é arte que está cumprindo apenas parte de sua função. Na noite da abertura, Mariana estava na sala dedicada ao pai quando ouviu a porta do espaço abrir pela terceira ou quarta vez na hora anterior. Havia fila, uma fila real, de pessoas que haviam comprado o ingresso e estavam esperando com a paciência das pessoas que querem ver algo e estão dispostas a esperar para ver. O assistente de sala veio até ela com a expressão de alguém que tem uma informação que não sabe ao certo como entregar. Disse que havia um visitante na sala principal que havia perguntado se a diretora da fundação estava disponível para uma breve conversa. Disse o nome. Mariana ficou parada com a mão ainda na ficha técnica que estava ajustando. Diga que estou finalizando um ajuste, ela disse. 10 minutos. Ficou na sala do pai por 8 minutos, não ajustando nada, olhando para as obras com a atenção que se dá às coisas que são parte de você, de uma forma que não foi escolhida, mas que foi aceita. Havia uma tela específica naquela sala que ela havia reservado para a posição central. Mostrava uma mulher de costas, sentada, olhando para uma janela com aquela luz específica do fim de tarde em São Paulo, que Hélio havia perseguido ao longo de 30 anos, sem nunca capturar do jeito que queria. Nessa tela ele havia chegado mais perto do que em qualquer outra. A mulher não tinha rosto visível. Tinha os cabelos presos da forma que Mariana prendia os seus quando estava trabalhando e não queria se distrair. Ela havia parado de perguntar quando era a modelo. Havia simplesmente sabido, em algum momento depois da morte do pai, do jeito que se sabe as coisas que estavam disponíveis para ser sabidas o tempo inteiro e que só ficam visíveis quando você para de buscar a confirmação de fora. Ela saiu da sala do pai e entrou na sala principal. Eduardo estava de pé em frente ao retrato. Era o retrato original, o que havia estado na mansão por 2 anos e 4 meses, e havia sido retirado na manhã da gala e enviado para a fundação na semana seguinte, quando Mariana havia mandado uma equipe buscar as peças que precisavam de reacondicionamento após o episódio com a iluminação, aproveitando para incluir o retrato no lote, sem que isso parecesse uma decisão separada das outras. Estava exposto na sala principal da exposição na parede de frente à entrada, sob a iluminação que ela e o coordenador de arte haviam ajustado 3 vezes até chegarem ao resultado que ela havia imaginado quando havia planejado a disposição da sala. Eduardo tinha as mãos nos bolsos e ficava olhando para o retrato com uma expressão que ela não havia visto nele antes. Não era avaliação, não era cálculo, não era a expressão de quem está pensando no que vai dizer em seguida. Era a expressão de quem está vendo algo com atenção real pela primeira vez e está processando o desconforto tranquilo de perceber o quanto havia olhado sem ver. Ele ouviu os passos dela e se virou devagar, com o movimento de quem não está com pressa de encerrar o que estava fazendo. Mariana parou a uma distância que havia surgido naturalmente, perto o suficiente para conversar sem elevar a voz, longe o suficiente para que não houvesse pressão de proximidade em nenhuma das duas direções. Comprei ingresso na bilheteria, ele disse. Tinha fila. Sei. Vi o sistema registrar. Ele olhou para o retrato de volta, depois para ela. Não sabia que você havia trazido para cá. Você não perguntou o que havia acontecido com ele depois que saiu da mansão. Não. Ele ficou quieto por um momento. Não perguntei muita coisa que deveria ter perguntado. Havia pessoas ao redor deles, visitantes que circulavam com o movimento suave das exposições bem curadas, vozes baixas e passos lentos de quem está dando ao espaço o respeito que ele convida. Essa presença criava uma moldura para a conversa. Não era possível ser completamente privado, mas era possível ser suficientemente honesto dentro do que o espaço permitia. Eduardo, ela disse, depois de um momento. Por que você está aqui? Para ver a exposição, ele disse. E então, com a voz ligeiramente diferente de quem está saindo de uma resposta ensaiada para uma resposta real, para ver se eu conseguia estar num lugar que é seu, sem precisar que fosse também meu. Ela o olhou por um momento, verificando a textura daquelas palavras, se havia substância nelas, ou se eram palavras que chegam rápidas demais, leves demais,
como promessas feitas antes de haver terra suficiente para ancorá-las. E consegue? Ela perguntou. Estou tentando aprender, ele disse. Está se mostrando mais difícil do que achei que seria, que já deve ser uma informação sobre mim. Havia algo nessa última parte que ela não esperava. A consciência da própria limitação enunciada sem autocomiseração, sem pedido de compaixão embutido, com a secura de alguém que está fazendo uma observação sobre si mesmo porque é verdadeira e não porque quer algo em troca dela. Que tipo de coisa você acha que precisa aprender? Ela perguntou. Não era teste. Era pergunta genuína, do tipo que só faz sentido fazer quando você está disposto a ouvir a resposta seja qual for. Eduardo ficou quieto por um momento que tinha a qualidade da reflexão real, não da pausa estratégica. A perguntar antes de presumir, ele disse. A entender que as coisas que pertencem a outras pessoas não se tornam minhas por proximidade. A ler os contratos. Uma pausa. A notar quando alguém está presente numa sala em vez de presumir que sei o que elas fazem quando não estou olhando. Mariana ficou ouvindo cada uma dessas coisas com a atenção de quem está fazendo um inventário, não um julgamento. O Morandini vai estar aqui no mês que vem, ela disse. Depois de um momento, vou fazer uma sala separada para o período dos anos 80 do acervo. É o conjunto mais coeso que temos. Ele olhou para ela. Havia naquele olhar algo diferente de tudo que havia existido antes nos olhares deles. Era um olhar que havia parado de pressupor o que estava vendo. Posso comprar ingresso de novo? Ele disse. Pode comprar ingresso, ela disse. Como qualquer pessoa. Ele ficou quieto com aquilo por um momento, e ela viu nele o mesmo processo que havia observado na reunião do conselho. A chegada de informação que precisava ser processada antes de ser respondida, mas com a diferença de que desta vez a informação não era sobre o que havia perdido. Era sobre o que havia. Certo, ele disse. Havia um grupo de visitantes entrando pela porta, 3 mulheres de meia idade com o caderno de anotações que os frequentadores mais sérios das exposições sempre trazem, e Mariana os viu chegando com o sentimento específico de quem reconhece que tem trabalho a fazer e que o trabalho é bom. Preciso receber as pessoas, ela disse. Vou continuar vendo a exposição, ele disse. Ela assentiu e foi ao encontro dos visitantes, e os acompanhou pela sala principal com a atenção dividida de quem está simultaneamente presente em múltiplas coisas. As obras, os visitantes, as perguntas que chegavam com a qualidade das perguntas feitas por pessoas que estão genuinamente tentando entender algo, e no canto da visão, Eduardo se movendo devagar pelas salas, parando diante das obras, olhando para elas com uma atenção que ela havia esperado que ele tivesse por muito tempo, sem saber se chegaria. Às 9 da noite, quando os últimos visitantes saíram e a equipe começou a apagar as luzes das salas auxiliares, Mariana ficou sozinha na sala do pai. Eduardo havia saído há quase 1 hora, sem procurá-la de novo antes de sair, o que ela havia registrado como o gesto certo de alguém que está aprendendo que presença não precisa ser confirmada o tempo todo para ser real. Ela ficou olhando para a tela central, a mulher de costas com a luz do fim de tarde, e ficou assim por um tempo que ela não cronometrou porque havia coisas que não precisam de cronômetro para ser o que são. Seu pai havia pintado aquela tela quando ela tinha 22 anos, no mesmo verão em que havia começado o mestrado, no mesmo verão em que ele havia dito pela primeira vez a frase que ela havia carregado pelos anos seguintes, como se fosse um documento com validade indefinida. Saiba o que você tem antes de decidir o que fazer com isso. Ela havia levado 10 anos para entender completamente o que ele queria dizer. Não era só sobre o acervo. Nunca havia sido só sobre o acervo. Era sobre qualquer coisa que importa o suficiente para ser protegida. Você precisa saber o que tem antes de poder decidir o que defender, o que ceder, o que abrir para o mundo e o que guardar para o espaço onde apenas você pode chegar. E você precisa saber isso antes de deixar que alguém mais decida por você, porque quando você deixa, o que é perdido raramente é apenas o que parece ter sido perdido. A equipe apagou as últimas luzes da sala principal. A sala do pai ficou iluminada apenas pela luz de segurança no canto, aquela luz de baixa intensidade que as exposições mantêm ligadas depois do encerramento para que as obras não fiquem no escuro completo. Mariana pegou a bolsa, passou a mão no interruptor de controle da sala, verificou que tudo estava certo e saiu. No corredor, o coordenador esperava com a planilha de visitantes do dia. 118 pessoas. Era mais do que qualquer primeira noite de exposição que a fundação havia feito. Para quinta-feira, ele disse:
Já temos 80 confirmações com ingresso comprado online. Bom, ela disse. Ela saiu para a rua de Pinheiros, que estava com o movimento do começo de noite de uma segunda-feira, as pessoas voltando para casa com o passo de quem está entre um dia e o próximo, nem inteiramente dentro de um nem do outro. O ar estava fresco com aquela qualidade específica do agosto paulistano, que lembra que o inverno ainda não acabou mesmo que os ipês digam o contrário. Ela andou até o carro sem pressa, e quando entrou e ficou com as mãos no volante por um momento antes de ligar o motor, o que sentiu não era exatamente alívio, não era exatamente satisfação, era algo mais parecido com o estado de quem colocou uma coisa no lugar certo, depois de muito tempo carregando ela nos braços, e pode finalmente ficar de pé da forma que o corpo foi feito para ficar. O acervo estava seguro. O retrato estava onde pertencia. E havia, no andar de cima da exposição, um espaço que ela havia separado para a próxima instalação, uma parede inteira que ainda estava vazia, esperando a decisão sobre o que iria para ela. Ela tinha algumas ideias. Teria tempo para desenvolvê-las. Ligou o motor e foi para casa.